Você já foi viciado em pornografia? Há 18 meses, quando gravamos pela última vez, Marcelo Toledo era um executivo comandando empresas. Hoje, ele é CEO da própria vida. Por não conhecermos o nosso corpo e a nossa mente, não entendemos como ela funciona. Logo, não sabemos que somos dominados. Com uma viralização de ordem e magnitude nas redes, construiu seu legado em torno do seu nome. Ela está onde ela está pelas decisões que ela tomou ou pelas decisões que ela não tomou. A vida é ação e reação, irmão. A vida é ação e reação. Conquistou milhares de seguidores em um curto período de tempo. Porque sua empresa está onde você está, é porque só tem um culpado. É você. Nesse encontro, você vai ouvir sobre o ponto de virada, a audácia de ser autoral e os riscos que só quem decide fazer do próprio jeito entende. Só tem dois tipos de pessoa no mundo. Quem descobriu que é frouxo e quem ainda vai descobrir que é frouxo. Falei, cara, eu vou fazer do meu jeito. Eu decidi fazer do meu jeito. Eu bati 1 milhão de seguidores em 3 meses. Prepare-se para ver o interior por trás deste impacto. 18 meses que a gente se encontrou a última vez aqui no Rodricast. Foi em março de 18 meses? 2024. Caraca, foi quando o episódio foi ao ar. Mudou A muita vida coisa. mudou completamente. Completamente né? pra mim, pra você também. Cara, fevereiro de 2025 acho que foi um marco, né, no teu processo de comunicação na rede social. Foi aonde você realmente deu aquela guinada. Foi. Conta pra mim. Eu acompanhei, o Brasil inteiro acompanhou, você veio no processo da banheira e veio trazendo novas temáticas e de repente você explodiu com uma velocidade absurda e sustentou essa velocidade, né? Durante muito tempo e sustenta até agora. Eu queria ouvir da tua perspectiva como foi. Cara, durante muito tempo eu estava tentando emplacar, porque eu havia decidido que eu ia aprender a produzir conteúdo. Quando a minha empresa, a Clivo, a gente decide fechar ela não deu certo. Eu falei, cara, eu vou ficar um tempo só fazendo o que eu quero. Só vou dar palestra, vou aprender a produzir conteúdo. E aí eu contrato 2 mentores. Um mentor para me ajudar com marketing digital e um mentor para me ajudar com conteúdo. E aí um dia, esse mentor, que é o Henrique Armelin, ele me faz uma provocação e fala assim, irmão, cara, você é um cara diferente. Você é um executivo, você é do esporte... eu acho que você tem que fazer as coisas em movimento. Então, o seu conteúdo tem que ser entregue em movimento. Então, você tem que falar no treino. Vi um cara aqui fazendo uma banheira de gelo. Por que você não faz na banheira de gelo? Já vi você entrando na banheira de gelo. Quando ele falou isso, eu já estava no processo de tomada de decisão de fazer conteúdo na banheira de gelo. Naquele dia eu decidi que eu ia fazer um desafio de 1 ano entrando na banheira de gelo. Eu achei que ele era maluco, gente. Depois eu tive certeza. Aí ele falou assim, não faz 1 ano não, cara, faz 300. Ele quis me ajudar, sabe? Ele quis me ajudar. Ele falou, não faz 1 ano não, cara, faz 300. Só que eu tava decidido, cara. Ele falou, sabe por quê? Porque você não sabe se vai dar certo. Eu falei, cara, você não me conhece. Eu decidi, eu vou fazer dando certo ou não dando certo. Mas beleza, eu vou botar 300. Aí eu botei 300. Durante o ano de 2024, que foi quando eu comecei, até dezembro eu produzi 200 vídeos. Sim. Foram 200 entradas no gelo. Sim. E aí eu saio de férias com a Nájila e eu chego pra ela lá em Cancún, a gente tava em Cancún, eu falo assim, amor, você acha que eu chego ao final de 2025 com 500 mil seguidores? Essa foi minha indagação assim pra ela. Você tava com uns 300, Eu na tava época. com 327 mil seguidores nesse dia. Você vê, eu nem considerava a hipótese de chegar perto do que eu cheguei. Sim. Eu estava considerando 500 mil, porque eu já tinha feito 200. Sim. E a maior parte desses conteúdos não deram muito certo, sabe? Uhum. Só que essa viagem para mim foi muito importante, porque é um momento que eu paro para refletir. A gente sai do caos do dia a dia, da rotina operacional, e eu reflito muito, cara. Eu sou um cara muito introspectivo, eu penso muito. Quando eu tô na massagem, eu tô, cara, processando. Você sabe que eu faço várias práticas terapêuticas. Nessas práticas terapêuticas eu penso muito e muitas horas seguidas, né? A Nájila e eu já fizemos mais de 12 terapias juntos de 6 horas cada, mais ou menos. Legal. Então a gente pensa muito, a gente reflete muito. E aí eu falei assim, cara, tem muita gente me dizendo o que fazer. E eu já criei um detector de não seguir o que a maioria faz. Sim.
Então, eu falava assim, cara, tá todo mundo me dizendo que a rede social é um negócio rápido, que eu não posso ser muito profundo, que eu não posso falar das coisas que eu quero falar, que são muito complexas, que o brasileiro é cristão e você fala sobre hinduísmo, de que política vai dar problema. Tudo isso. E eu escutei durante muito tempo isso. Só que nessa viagem eu falei, cara, eu vou fazer do meu jeito. Eu decidi fazer do meu jeito. E aí eu volto. A gente produz um conteúdo nesse começo do ano que foi um carrossel. Esse carrossel era um vídeo de 2 mulheres no meio da rua tentando salvar uma moto de uma enchente. A rua não estava vazia. Ela era um rio passando, cara, uma tonelada de água e elas tentando segurar a moto para essa moto não ser arrastada por essa enchente. Atrás, na calçada, tinha um rapaz assim, de braço cruzado e assistindo a cena. E nesse carrossel a gente faz uma crítica ao homem frouxo. Sim, eu lembro exatamente desse. Você lembra desse post? Lembro. Cara, quando a gente fez esse carrossel, ele estourou. Porque deu mais de 1 milhão de visualizações nesse carrossel. Deu um monte de comentário. Fez muito barulho. E não era um negócio comum no meu perfil isso. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo do gelo assim. Foi o primeiro, foi um dos primeiros, não foi o primeiro de 2020, foi um dos primeiros, não sei se foi o segundo ou o terceiro. E eu falei, eu vou fazer então sobre isso. Eu sentei no computador, coisa que eu não fazia. Eu escrevi um roteiro. Aí, pensa só, depois de 200 vídeos, que eu peguei todo o conhecimento que eu peguei de livro, da mentoria que eu fiz, das instruções, e eu falei, agora eu vou fazer direito. Começa com o Hulk. Qual que é o tema que você vai falar? Eu sempre tenho um tema. Cara, eu vou falar do homem frouxo. Qual Hulk que eu vou começar? 3 a 5 segundos. Eu sempre começo meus vídeos com um gancho de 3 a 5 segundos. E eu escrevi um roteiro de aproximadamente uns 3 minutos. Longo, profundo. Sempre tem o mesmo formato. Primeira comando é o Hulk. Segunda parte, eu gero identificação e eu crio um problema na cabeça da pessoa. Sim. E ela então espera que eu explique este problema, qual que é a minha opinião. E eu faço um fechamento forte. Essa é a minha estrutura. É o PEVM. Que é Problem Nem sei and o que Vision é. em March. Existe estrutura para isso? Existe. Essa estrutura é incrível. Cara, botei isso lá, escrevi, fui na banheira de gelo e eu fiz uma outra mudança importante. Porque se você olhar meus vídeos antigos, eu primeiro quebro o gelo, sem falar nada, jogo na banheira, depois eu entro e depois eu falo. Era assim minha estrutura. Sim. Eu perdia uns um, 15 segundos. Você tinha um gancho visual, mas você não tinha o gancho mental. Exatamente. Então, eu gero um contraste que assim, que esse cara tá fazendo no gelo, mas, cara, precisava mais força. Então eu falei, eu vou fazer tudo em movimento. Então a primeira coisa que eu falo é o gancho. E você vem aproximar da câmera. Eu vou aproximo da câmera e tal. Aí, enquanto eu vou fazendo o processo de quebrar os sacos de gelo e jogar na banheira, eu vou falando o texto que eu escrevi. Quando eu entro na banheira, usualmente eu já falei 2/3 do texto e eu só entrego o 3º terço do gelo dentro da banheira. Que é a conclusão final. Que é a conclusão final. Por quê? Porque ali é um momento já parado. Exato. Eu já tô parado. Exato. Então ali não dá para fazer muita coisa, eu não tiro a mão, eu não tenho... é um momento mais profundo do texto. Exato, você percebe que eu mudo o ritmo, né? Sim. Quando sim. eu entro no Acho gelo, genial, eu mudo o sério. ritmo. E aí, essa junção de eu escrever o texto, de eu fazer tudo em movimento, de eu usar os artifícios corretos do gancho, fez toda a diferença. Só que os meus textos não são rasos. Meus textos são profundos e longos. Meus textos, em média, têm 3 a 4 minutos. Sim. Que era um negócio assim, que quando eu comecei a fazer, eu tive resistência das pessoas que estavam ao meu lado. Falaram, cara, não vai dar certo, achei longo. O que eu mais escutava é, achei longo. Só que o resultado veio, porque esse primeiro vídeo que eu falei do frouxo deu mais de 1 milhão. O segundo vídeo que eu fiz, mais de 1 milhão. O terceiro que eu fiz, mais de 1 milhão, mais de 1 milhão, mais de 1 milhão. Eu fui dali até 50 milhões de visualizações no meu Instagram num mês. Eu bati 1 milhão de seguidores em 3 meses. Sim.
E aí hoje a gente tá rumo a 1.400.000 Sim. seguidores. Então essa foi a jornada. Não, e acho muito bacana você trazer isso, que você insistiu no modelo. Né? O que eu trabalho muito com as pessoas hoje cara, stick to the model. Né? Você tá ali fazendo... Refina. De alguma maneira, você tá fazendo um POV da vida. Cara, tua rotina ali e tal. Eu vi que agora você tá mudando um pouco, tá trazendo mais elementos e tal. Saindo só da banheira, navegando para outras áreas. Eu tava de férias. Exato. Quando eu tô de férias, eu não posso fazer gelo. Exato. Aí eu tento fazer a mesma coisa num outro formato. Num outro formato. E nesse processo eu acho bacana, porque as pessoas hoje tentam uma coisa, tentam outra. Tenta outra. Eu lembro até que a gente conversou uma época, quando você estava perto quando foi a coisa do Homem Frouxo, mandei uma mensagem e tal. E aí a gente falando sobre isso, né? Que, cara, você encontrou o fio narrativo e você encontrou um tema de alta adesão, que era um problema real que as pessoas sentem, que é aquela verdade que todo mundo acredita, mas ninguém tem coragem de dizer. Né? E ele foi pro ponto de vista autoral e da autenticidade. E aí... As pessoas que não têm, às vezes, te conhecem pessoalmente, as pessoas me perguntavam, pô, Marcelo tá lá bombando e tal, o que você tem a dizer? Eu falei, ele tá bombando falando a verdade da vida dele, do que ele acredita. Esse é um ponto muito importante. Esse é o meu ponto. Porque eu recebo... Tem duas coisas interessantes que você falou. Primeiro, quando eu falo do homem frouxo, eu descubro o que há muito tempo eu procurava. Sim. Porque o meu mentor falava, você precisa de um inimigo comum. É difícil achar o inimigo comum, viu? Cara, eu procurei, eu escrevi, a gente testou, e, cara, não virou. Quando eu falei do homem frouxo, e o homem frouxo é o ser humano frouxo, não é só o homem que eu falo, né? Sim. Eu descobri meu inimigo comum. Então eu bato no homem frouxo, é nele que eu bato. Sim. Só que eu também tenho o meu herói. Sim. O herói são as pessoas excepcionais. Sim. São as pessoas que buscam a excelência nas suas vidas, em todos os pilares, sabendo que a excelência não é um lugar que se chega. É um modo de viver. Isso. Então, independente de onde você está, você pode ser uma pessoa excepcional. Você só precisa buscar a excelência. Sair de onde você está e dar um passo. Então, isso foi muito importante. Segundo, depois que eu comecei a escrever, eu recebo muita mensagem de gente, pô, faz um texto sobre isso, faz um texto sobre aquilo. Só que não é o que eu vivo. Eu só falo sobre o que eu vivo. Sobre o que eu quero comentar, sobre o que eu tenho uma opinião válida. Eu poderia falar de muitas outras coisas que são polêmicas e que eu sei que daria resultado. Você tem repertório, mas não é o que você acredita. Não seria eu. Né? Isso é muito importante. É o que eu vivo, cara. É o que eu acredito. E aí é uma das coisas que eu acho que vale ressaltar, e eu tenho falado isso muito para as pessoas, a rede social privilegia a autenticidade. Existe uma autenticidade que é forjada, que não é autenticidade, é um personagem muito bem construído. Quando a gente vê na rede social a longevidade, que não tem longevidade, né? Quando é um processo muito curto, é porque a pessoa montou um personagem e não conseguiu sustentar. Quando você monta um personagem, você não vai sustentar. Quando você é você mesmo, falando aquilo que você pensa, o que você vive, sua verdade, você vai, invariavelmente, se você for testando o modelo e aperfeiçoando o modelo, você vai encontrar seu público. Uhum. E o mais legal, que eu quero ressaltar aqui, da tua estratégia, que você viralizou em cima de um tema que não era o tema frontal das suas empresas e do que você vende. Isso é muito importante, cara. Conta um pouco disso. E assim, queria que você trouxesse isso e se conseguir depois trazer o resultado para a empresa. Porque percebe, eu decidi ficar 1 ano fazendo palestra e do que são as minhas palestras, quais são os meus assuntos de trabalho. Cara, gestão, eu sou empresário, o que eu sei fazer é tocar a empresa. Sim. E aí eu comecei a falar sobre esse tema com mais intensidade. Já fazia uns 4, praticamente desde que eu tinha começado a Clivo, eu já estava com mais intensidade. Sendo que eu já tive blog super famoso sobre o assunto, eu escrevi livro em 2013, meu primeiro livro, já era sobre esse assunto. Só que eu começo a viralizar com temas de autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento humano. E aí, cara, num primeiro momento, você fala assim, cara, vai dar ruim. Porque como é que eu vou trazer os meus clientes para cá? E a gente ficou um pouco preocupado, mas todo mundo que estava próximo a gente, que eram os nossos mentores, falava assim, viralizar é bom. Vai ter gente que vai dizer que viralizar não é bom, que vai atrapalhar. Isso tem um fundo de verdade. Eu passei por isso. Você passou por isso, né? Passei por isso. Tem um impacto. Tem um impacto. É porque eu não soube fazer o que você fez. Foi o gerenciamento da sequência do conteúdo.
Eu não peguei o fio. Eu acertei, foi no podcast nosso, inclusive. Eu acertei ali um ponto, viralizou, e aí eu não tinha experiência e não tinha os mentores à época para chegar e falar, cara, investe nessa lacuna aqui. E aí eu afastei da lacuna. Aí você cria uma quebra. E eu achei bacana ver o teu processo, porque você foi ali e aí você acelerou. E eu tive um amigo que ele falou assim, irmão, repete. Eu já tava estourado, já tava grande. Ele falou, repete, porque eu era bem menor que ele. Ele já era grande. Eu passei ele, eu tô quase o dobro dele. Ele falou assim, eu vivi isso. Sim. Só que sabe qual foi meu erro? Eu não repeti. Eu também. Repete o formato. Não espere isso passar. E eu já passei por altos e baixos, né? Porque teve mês que eu cresci, sei lá, do 300, 400 mil seguidores. E, cara, chega uma hora, vai caindo. Sim. Tudo depende dos temas e dos momentos. Isso faz muita diferença. Sim. Eu falo muito sobre o cotidiano, né? Sobre o comportamento humano. Então tem uns que estouram. Eu tenho um vídeo de quase 20 milhões de views. E eu tenho um vídeo, cara, que às vezes não passa de 100, de 200. Então tem muito disso. Só que eu faço todo dia, né, Rodrigo? Exato. Eu faço todos os dias. Você tem a rotina de gravar todo dia. Todos os dias. Enquanto eu não estou viajando, eu faço todos os dias. São raros os momentos que eu me permito não gravar. Raros mesmo, assim, cara. Pô, agora eu me permiti não gravar. Eu cheguei sábado de viagem, domingo, 5 horas da manhã. Aí que eu fui dormir, eu falei, cara, hoje eu não vou gravar. Sim. Eu estava em casa. Sim. Como é que isso gerou impacto na minha companhia, né? Primeiro, cara, assim, começa a entrar um público que não é seu público. Mas a gente... Eu recebi uma vez um vídeo seu no grupo de WhatsApp da família da minha tia de 80 anos. Eu falei, cara, mainstream, agora ele estourou, velho. agora ele Acho que eu te falei isso. Agora eu falei, mainstream, é Fernandina. Eu falei, genial. Muita gente me mandou mensagem assim. É muito importante, cara, porque você se comunicou com um público muito grande. Muito né, grande. Cara? Muito grande, muito diverso, assim. Até hoje eu recebo, né? Essa semana eu tava viajando, tava 3 moças, assim, vendo um celular. Aí a minha amiga que mora no prédio, são colegas de prédio, assim. O que vocês estão fazendo? Não, a gente tá vendo o vídeo daquele Homem do Gelo. E ela é minha irmã, praticamente. Sim. Ela falou assim, o Marcelo Toledo, a gente adora o vídeo, todos os dias eu assisto o vídeo dele. Pô, ele é meu irmão, não sei o que lá. Então, chegou nos lugares que eu nem imaginava chegar, cara. Sim. Eu fui recente, no Dia dos Pais, pra Campinas, almoçar com meu pai e com o pai da Nájila. E aí, cara, chega lá, almoçamos, tal, comemos e tal. Aí tava muito barulho dentro do salão. E eu chamei o garçom e falei assim, cara, será que a gente pode ficar ali fora? Tava fechado. Será que eu posso ficar ali fora? Eu vou gravar 5 minutos no conteúdo. Aí ele olha pra mim e fala assim, todo animado assim, sabe? Você é quem eu tô pensando que você é? Eu falei, não sei quem você tá pensando que eu sou. Você é o cara do gelo. Aí ele abre o celular assim, cara, um monte de vídeo meu que o cara tinha. Eu falei, sou eu. Ele, puta, cara, a gente é seu fã lá em casa, minha mulher. Aí gravei um vídeo pra mulher dele, mandei pra mulher dele e tal. Então, pô, a gente impactou muita gente. Sim. E o fato de ter impactado muita gente, imagina que dentro desse universo de pessoas que a gente acessa, é um percentual muito pequeno que é quem compra de mim. Sim. Só que as pessoas que compram de mim já foram treinadas. Elas estão assistindo as minhas mensagens, escutando as minhas mensagens, refletindo sobre a vida, porque tá todo mundo passando por esses desafios, cara. Todo mundo tem esses desafios de vida. São desafios intrínsecos do ser humano. E aí, quando a gente consegue separar o joio do trigo, ele converte. Então não é que foi de todo ruim. Eu ainda tenho uma oportunidade gigantesca de fazer um trabalho com essa outra massa, que hoje eu só dou conteúdo de graça, nunca vendi nada, eu tenho vontade de um dia fazer isso, faz parte da minha missão fazer isso, mas hoje a gente trabalha com a nossa consultoria, que é um percentual muito pequeno. Então, impactou? Pelo contrário, hoje a minha geração de lead ela é praticamente orgânica, a gente investe em ads hoje, mas cara, é muito pouco se comparado. Meu custo por lead é ridículo, super baixo. Eu tenho uma margem gigantesca, então, cara, só me ajudou. Se tiver com medo de viralizar, não tenha. Sim. Viraliza e depois, sabe? Você só precisa. Depois você entende o processo, narrativa. né? Você precisa. Eu fiquei conhecido como Homem do Gelo, isso é ruim. Sim. Então a gente está trabalhando para quê? Para as pessoas entenderem que eu sou algo além do Homem do Gelo, entendeu? Sim. E aí é um processo de progressão do próprio conteúdo. Acredito que isso pro podcast tenha sido muito bom.
Teu podcast deve ter crescido muito nesse processo. Você teve esse impacto no podcast? Você transborda tudo, né? Você transborda tudo, cara. E facilita as coisas também, né, Marcelo? Hoje eu acredito que você tem mais facilidade de trazer o convidado que você quer pro podcast. Ah, muito mais fácil. É muito mais fácil. É. Não consigo todo mundo, ainda tomo uns nãos. Normal. Mas até para manter o desafio da vida, né? Mas aparecem umas pessoas que você não imaginava que apareceria. Sim. Muita gente começa a te seguir que você não imaginaria. Cara, gente grande, de todas as áreas. Da televisão, do cinema, jogador de futebol, da seleção. Cara, tem uma galera que fala assim, caramba, tô impactando muita gente. E gente que me manda mensagem. Sim. Porque esse processo de você refletir sobre a vida, cara, ele ajuda demais as pessoas, cara. E as pessoas às vezes têm medo de falar sobre esses assuntos que são o seu lado escuro, né? Sim. São parte do seu lado escuro. E quem tá sofrendo, quem tá lidando com isso, gera identificação. Porque fala assim, cara, eu tô passando por isso. O que eu faço? Como é que você me ajuda? E os dilemas são sempre os mesmos, né? E são dilemas que eu passei durante muito tempo na minha vida. Só que eu não falava sobre isso. Então, quando as pessoas vêm falando sobre esse assunto, as pessoas falam assim, cara, de onde você saiu? Né? Qual foi o clique? Eu falo, cara, não tem clique. Eu só tô me ferrando há 300 anos. Estudando, buscando autoconhecimento, fazendo imersões e etc e tal. E hoje eu decidi falar. Foi só isso. Mas a minha busca sempre esteve ativa, sabe? E uma coisa que eu percebi muito no teu conteúdo foi a reação das pessoas e você traz, às vezes, os depoimentos. Né? Tanto depoimentos de dificuldades, quanto depoimentos de casos de sucesso. O que você rememora, assim, que você fala, cara, eu tenho uma teoria que, cara, tem coisas que você faz que às vezes se você impactar uma pessoa, você já impactou gente pra caramba. E você impactou muito mais do que uma pessoa, mas tem algum caso específico que você se lembra, que você fala assim, cara, isso aqui foi marcante pra mim? Cara, eu recebo muitas mensagens, cara. Tem histórias muito tristes que eu gosto de mostrar, porque serve como alerta para as pessoas. Sim. Eu falo muito sobre vício. Sim. Eu até escrevi um e-book sobre pornografia, Tá. porque isso é um dos maiores vícios da atualidade. Você já foi viciado em pornografia? Eu já tive esse problema. Sim. Então eu vivenciei isso. Isso está no meu próximo livro que vai sair. Legal. Não é só sobre isso, mas não dá para você falar sobre vício se você não tiver vivenciado isso. Exato. E aí eu escrevi um livro sobre isso, porque eu vi que o tema vício era um tema que pegava. As pessoas me mandavam muita mensagem, pediam ajuda. Então eu falei, cara, deixa eu criar um material grátis. Eu criei um material grátis. Criei um e-book, que é um aprofundamento, até para testar. A gente estava aprendendo a vender coisas e tal. Cara, e a gente vendeu milhares desses livros, assim, sabe? Relatos, assim, que eu recebi. Esse foi um dos mais chocantes para mim. Marcelo, eu sou casado, temos 2 filhos. Minha esposa é do mercado financeiro. Trabalha no mercado financeiro. Super bem sucedida, executiva. Falou lá o nome do banco e tal. Ela acabou entrando no mundo dos jogos, das bets, se viciou. Gastou todo o nosso dinheiro. Cara, tô em maus lençóis, tô endividado. Ela se suicidou e abandonou. Eu e meus 2 filhos. Essa foi a mensagem que eu recebi. Pesado. E aí, histórias reais de vida, cara, né, Marcelo? Puta, cara, assim... essa foi uma das mais fortes, assim, sabe? E aí, não tem como você não parar o seu dia e não mandar uma mensagem pra uma pessoa dessa, sabe? Sim. Porque é uma pessoa dessa, cara, que tá completamente perdida, chegou no fundo do poço, não tá entendendo o que aconteceu e não tá sabendo como é que sai dali. Sim. Já tem muita gente que me odeia, por incrível que pareça. Claro, fala as verdades, né? Eu falo as verdades. Aí então, odeia. Teve uma moça que me mandou uma mensagem assim, falou assim, poxa, Marcelo, eu tava aqui com o meu marido e assistindo um vídeo seu e tal, e aí eu fui mostrar pra ele. E aí, super animada, porque eu achei o conteúdo muito legal, e eu mostrei pra ele, ele falou assim, eu não gosto desse cara. Seco, assim, curto e seco. Aí ela até tomou um choque, porque, cara, eu não faço mal a ninguém, né? Só produzo conteúdo. Exato. Ela disse que ficou meio sem reação, assim, no primeiro momento, mas ela perguntou por quê. E ele não deu uma resposta. Ele falou assim, porque eu não gosto e pronto. E aí, ela ficou sem saber, não insistiu nessa conversa, mas ela me mandou uma mensagem me perguntando por quê? Por que será que ele não gosta? Aí eu falei, fulana,
você percebe que eu não bato em ninguém. Eu ataco os comportamentos. Cada um que vista a sua carapuça. Exato. Se incomodou ele, é porque ele vestiu a carapuça. Aí ela, depois que eu falei alguma coisa nesse sentido, ela escreveu assim, é porque ele é frouxo, né? Ela mesma chegou à conclusão. É porque ele é frouxo, né? Eu falei, como é que tá a vida dele? Ele tá progredindo? Ele tá feliz? O relacionamento de vocês está bom? Vocês estão vivendo uma vida saudável e de progresso, de prosperidade? Não. Ele vive prostrado no sofá, ele já não cuida mais de mim, ele já não trabalha, já não se esforça, já engordou, já não sei o que lá. Você chegou na resposta. E todo mundo passa por isso, né? Sim. Todo mundo passa por isso. Em alguma fase a gente sempre tem as fases de declínio, né? A vida, ela é esse ciclo. Exatamente. E mesmo que depois você tome consciência, você não fica isento de voltar a cair. Não. Por isso que a luta é constante, por isso que a busca pela excelência e a vigília, ela tem que ser contínua. Porque pra gente tropeçar e cair num novo buraco que a gente nunca tinha visto antes, ela é grande. Então por isso que eu mantenho essas minhas mensagens ativas, porque elas também são uma forma de me lembrar do caminho que eu estou percorrendo. E, by the way, ajuda algumas pessoas no meio do caminho. Ajuda muitas, cara. Eu recebo muito feedback das coisas que você faz e é isso, né? É a comunicação com propósito, com verdade, com aquilo que você vive. Eu tenho visto muito conteúdo mais denso, né? A plataforma começou a privilegiar alguns conteúdos mais densos. Tem um cara que a gente segue, que a gente gosta muito, que é o Viegas. Você conhece ele, TV Viegas. Sim, ele é deputado? Não, ele é do mercado financeiro. Ele não vende nada. Ele não fala onde ele trabalha. E ele todo dia faz um vídeo de 10 minutos no TikTok. Uau, 10 falando minutos. sobre... Eu vou te mandar. Eu vou te encaminhar para você dar uma olhada no conteúdo dele. É bem legal. É um conteúdo crítico de opinião. E como você fala de uma questão de comportamento, fala de pensamento, mas traz dado. Legal. Porque senão você só tá no achismo. Exato. Você só tá na cagação de regra, né? Cagar a regra é bem mais legal, galera, com dado. Cagar a regra com dado, né? Porque aí vira um fato. Né? É mais fácil, você não tem embasamento. E a gente hoje tá numa situação, acho que de cultura, e aí eu queria entrar nesse tópico com você, que é... Você trabalha muito a questão do accountability, né? Que é como é que fala em português accountability? Cara, não tem uma tradução direta, mas é de super responsabilidade, Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Né? Cara, você acha que a gente vive uma crise de autorresponsabilidade mundial? Mundial não sei, porque eu não conheço muitos lugares. Conheço alguns, mas, Vamos pensar no hemisfério... No Brasil, no assim, Brasil cara, aqui. Eu vejo que... Por que eu falo muito sobre despertar? Eu falo muito sobre despertar porque a maioria das pessoas acham que elas vivem as vidas que elas querem viver. E eu diria que mais de 99% das pessoas, e quando eu falo 99% eu estou sendo modesto, porque eu já parei para fazer essa conta. Eu já perguntei para muita gente e é bem mais do que isso. Ou seja, quase todo mundo. Por não conhecermos o nosso corpo e a nossa mente, não entendemos como ela funciona. Logo, não sabemos que somos dominados por algo que está por detrás desse véu da nossa ignorância. Então, tem um livro que ficou super famoso, Think Fast and Slow, Pense Rápido e Devagar. Sim. Esse livro ele fala sobre o nosso processo de tomada de decisão. 99% das nossas tomadas de decisão são impulsivas. Logo, são influenciadas pelo nosso estado de humor. 1% racional. Como é que você toma uma boa decisão? Cara, não seja influenciado pelo seu emocional. Então, se você está passando por um momento desafiador de vida, você está com fome, o homem, isso faz muita diferença, você, homem e mulher, cada situação da sua vida vai te impulsionar para um jeito. Dá um exemplo bem concreto da sociedade para você ver como muda, como as narrativas vão moldando a sociedade. A gente viveu, ainda vive, uma luta pela inclusão da mulher na sociedade. Nasce o feminismo com o objetivo de, cara, a gente precisa ter direitos iguais e tal. Como tudo na vida, vem o extremo. O extremo exagera. Sim.
E aí cria-se a história de que a mulher pode o que ela quiser e que ela tem que ser livre, e que ela não precisa ter família, e que ela pode dormir com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, como ela quiser. Ótimo, isso se tornou uma realidade. Só que percebe uma coisa. A mulher, ela tem uma fisiologia muito específica da mulher que é completamente diferente do homem. Aí ela vai e sai com um cara. Transa com o cara. Sou livre. Acontecem coisas no organismo dela, em liberações hormonais, e acontecem outras coisas no homem. Das principais reclamações das mulheres hoje é que não dá para achar um homem. Primeira vez que dorme com o cara some. Por que isso acontece? O homem, ele é um caçador por natureza. Quando ele vê uma mulher, ele vai caçar essa mulher. O que ele quer caçar? O sexo. O primeiro objetivo do homem é o sexo. Sim. Então ele leva ela para jantar, ele abre a porta, ele paga o jantar. Se a mulher cede rápido, o que acontece no nosso organismo? Quando a mulher faz o sexo, é o momento que ela libera a ocitocina em doses cavalares. É o momento que ela se apaixona. O homem, quando ele atinge o orgasmo, a testosterona dele, inclusive, baixa. Porque ele terminou de caçar. É o momento que ele relaxa e é o momento que tem a fuga. Completamente destoado da mulher. O homem, para se apaixonar, ele precisa persistir tempo suficiente no processo de caça. A mulher só precisa dar tempo ao tempo. Você quer que um homem se apaixone por você? Não ceda nos primeiros encontros. Dê tempo para você conhecer quem é essa pessoa que você está vendo. Porque na hora que ele entender que ele não consegue te comprar, ele entende que ele vai precisar se apaixonar. E ele se apaixona pela mulher. Nesse momento, quando o homem está apaixonado e a mulher cede, é o momento que ela se apaixona. E ele também está apaixonado. Pronto. Então, o que a gente está analisando aqui? A gente está analisando uma situação da vida que mudou completamente o curso da nossa história, onde as mulheres, em busca dessa narrativa de liberdade, acabaram cavando a própria cova nessa situação. E, cara, na hora que a gente vai analisar a filosofia cristã, já dizia isso faz tempo. Não, sabe? Se resguarde. As pessoas tendem a levar isso como conservadorismo, né? Porque eu falo que toda narrativa serve a algo. Né? As narrativas atuais servem a um desmonte da família. Total. Propriamente dito, né? E acho que é um pouco do que você está trazendo aqui pra gente. Eu tenho uma visão semelhante à sua. Né? Acho que a autopreservação é muito importante, ainda mais no momento onde parece que tudo pode. E na época em que tudo pode, as pessoas eram para ser mais felizes. Só que elas estão mais tristes. Por quê? Porque nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas será que tudo me convém? Né? E como que você tem trabalhado isso como homem? Né? Porque essa visão é muito importante. Isso parte muito do homem também. E se você puder, fala um pouco de como foi esse novo modelo de relacionamento que você está hoje, em que você já veio com toda essa bagagem. E como que isso impactou? Cara, o importante é assim, se entenda. Você pode tudo que você quiser na sua vida, mas se entenda. Se entenda porque você está o tempo inteiro tomando decisão e você precisa ter certeza se é você que está tomando decisão ou se foi a narrativa que decidiu por você. Sim. Se foi a sua emoção que decidiu por você. Você está comprando isso porque é o racional a se fazer ou porque você viu uma influenciadora, um influenciador e te impulsionou para você ir lá e fazer essa compra. Você precisa aprender a decidir com a própria cabeça. E isso não é fácil, isso é treino. Muito treino. Longo. Então, boa parte do meu desenvolvimento veio de muita terapia. Cara, eu estudo filosofia hindu há décadas. E eu também tenho um trabalho terapêutico com psicodélicos que eu faço há muito tempo. E isso permite que a gente desligue algumas partes. É a parte de microdosing que chama? Cara, eu trabalho com duas principais. A ayahuasca, que muitas pessoas confundem com a religião Santo Daime. Sim. Na verdade, é a mesma substância, só que eu faço usada uma de prática maneira com um diferente. mestre, conduzido, sério. E é um processo meditativo. A gente toma e a gente fica meditando. Basicamente é isso. É você com os seus próprios pensamentos. Mas a prática mais frequente que eu faço é a psilocibina, que é um cogumelo. Sim. A psilocibina, ela funciona de maneira muito similar.
onde você desliga algumas partes do seu cérebro, ou seja, você fica menos resistente àquelas proteções naturais do seu organismo, então te permite você investigar melhor a sua vida. Permite você investigar as dores da sua vida sem sentir a dor. Então, quando eu conheci a Nájila, por exemplo, e todas as pessoas hoje que estão ao meu redor, eu, de alguma maneira, eu tento fazer a pessoa despertar. Então, eu fiz isso com o meu sócio, porque, cara, estamos construindo um negócio junto. Eu falei, irmão, a gente vai precisar se aprofundar aqui. Você topa? Ele topou. E a Nájila, quando a gente estava se conhecendo, cara, eu com 43 anos de idade, vou fazer 44 agora, já recém saído de um relacionamento de 10 anos. Sim. Falei, cara, você precisa me conhecer e a gente precisa ir fundo. Você topa? Ela falou, eu topo. E é a primeira vez que a gente fez uma terapia. Foi muito bom, porque nós tomamos juntos e começamos a conversar sobre a vida. E eu conduzo de forma que eu começo a falar sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Então, Rodrigão, fala aí do seu pai. Me conta. Quem era ele? Tá vivo? Não tá vivo? Onde você cresceu? O que ele fez da vida? Cara, aí a gente mergulha. Às vezes são 6 a 8 horas de trabalho. Então eu vou mergulhar no seu pai. Depois eu vou mergulhar na sua mãe. Eu vou mergulhar nos seus parentes, na sua irmã, no seu irmão, se você tiver. Depois eu vou perguntar sobre os seus avós. Porque eu preciso explicar, eu preciso ter o entendimento do porquê seu pai foi quem ele foi. E isso depende da criação dele. Então, é quase como a gente fosse fazer uma investigação na sua árvore genealógica. E isso responde muitas coisas do presente. Por que você é do jeito que você é, por que você tomou as decisões que você tomou. E a gente vai chegando a essas conclusões juntas. Do mesmo jeito que eu faço com você, eu faço comigo. Então, na hora que eu estou fazendo, a pessoa está percebendo. Então, ela vai me perguntando coisas. E isso? E por que você viveu isso tanto tempo? E por que você se enfiou nesse buraco? E por que aconteceu isso? E eu vou explicando. E na medida que eu vou explicando, eu também vou chegando a conclusões. Sim. Do mesmo jeito que eu vou fazendo as investigações. Então, isso te permite entender muito sobre a vida. Por isso que hoje eu falo sobre comportamento humano, porque... hoje eu sou um analisador de comportamentos. O brasileiro, ele é bom de analisar comportamentos, só que ele faz com o objetivo de fofoca. Então ele quer fazer fofoca. Você viu fulano, aconteceu isso, cara. Isso não é o que faz sentido. O que faz sentido é o seguinte. Cara, quem você conhece que é bem sucedido? Analisa a vida dele. O que ele fez de bom que você pode extrair para a sua e modelar? Fulano de tal tá ferrado. Se enfiou no buraco. Por que ele se enfiou no buraco? Quais foram as decisões que ele tomou na vida dele que fizeram com que ele chegasse onde ele chegou? Cara, eu já analisei tanta vida e eu não faço sozinho, tá, Rodrigo? Eu faço sempre com outras pessoas, eu faço com pessoas que querem, às vezes eu medio, amigos que fazem parte também. Então eu já analisei muitas vidas. E, cara, é muito raro você encontrar uma pessoa que está onde está por acaso. Ela está onde ela está pelas decisões que ela tomou ou pelas decisões que ela não tomou. É simples assim, cara. A vida, ela tem uma regra muito simples. Isso vem da minha vida espiritual. A vida é ação e reação, irmão. A vida é ação e reação. Mas... pô, é igual você pra mim? Não, não é. A sua vida é do seu jeito, a minha é do meu jeito. O que eu plantar, eu vou colher. Porque você tem uma missão e eu tenho outra missão. Nosso processo de vida é descobrir qual que é a lógica da sua vida. Porque você vai lá e faz uma coisa, deu certo? Ótimo. Então é a vida provavelmente dizendo que esse caminho é o certo. Você fez alguma coisa, deu errado? Cara, provavelmente é a vida te dizendo que esse não é o caminho. Escute os sinais. Por isso que eu falo muito sobre escutar os sinais. Essa minha filosofia de vida, eu decidi colocar ela em prática ao extremo depois que eu me separei 10 anos de um relacionamento que, cara, foi bem desafiador. Sim. E aí eu conheço a Nájila, eu falei, cara, agora eu vou acertar minha vida. Se não tiver uma pessoa que não estiver na mesma vibração que eu, não vai funcionar. Meu sócio, se não tiver na mesma vibração que eu, não dá. Então eu tenho um detector para desculpa, eu tenho um detector para pessoas que estão se boicotando e o tempo inteiro esse meu radar ele tá ligado. Na hora que eu vejo meu sócio dando desculpa para coisa que não é para dar desculpa, eu falo, irmão, presta atenção numa coisa. Por que você teve esse comportamento com fulano e o mesmo problema você tá tendo outro comportamento com o Beltrano?
Vou te explicar. Você criou uma relação emocional com essa pessoa e essa pessoa é nova de casa. Ambos não estão entregando resultado. Um você quer demitir, o outro você não quer. Você está mentindo para você mesmo. Esse trabalho sob psicodélico ele é muito fácil, porque não tem resistência. A pessoa chega a conclusão rápido. Né? Quando não tem, que é a maior parte do tempo que a gente está junto, existe resistência. Só que depois que eu treinei uma pessoa, ela já fica com menos resistência. Ela fala, você tem razão. Eu só falo assim, investiga. Investiga. Você está vendo que está fazendo sentido? Investiga. Invariavelmente, a pessoa vai falar, tenho certeza. Tô com dúvida, não sei se é isso. Eu falei, então tá bom, vamos dar mais um tempo. E aí o que acontece? Invariavelmente, cara, o problema se revela, se fortalece até uma hora que a pessoa se convence. Então, não é tudo do jeito que você quer no tempo que você quer. A pessoa tem um processo de amadurecimento dela. Sim. Mas eu não consigo mais viver sem estar treinando as pessoas. Cara, meu trabalho é mudar a empresa. Só que não tem como mudar a empresa sem mudar a pessoa. Sim. As pessoas que vêm até mim hoje, elas vêm pela empresa. Mas o que acontece? Elas que mudam. Porque se sua empresa está onde você está, é porque só tem um culpado. É você. Se você é o dono da empresa, você é o último cara que decide tudo. Não que tem pra quem tudo. Escalar, amigo. Não tem, cara. A vida de empresário é essa, amigo. Não tem pra o que você reclamar. É tu. É isso. Deu errado, assume a responsabilidade. E você trouxe uma questão muito importante que a gente está falando dessa tomada de decisão por fatos. Né? E antes da gente começar o podcast aqui, você estava falando que hoje teu produto principal que você está trabalhando é a gestão por dados. Né? Me conta um pouquinho disso, como que esse processo de descoberta disso na tua vida pessoal fomentou o produto que você trabalha hoje com empresas, né? Como que você fez esse link? Porque, gente, as coisas estão todas interconectadas o tempo todo. Tudo. Cara, eu empreendo há 26 anos, né? Vou fazer 44 anos daqui a alguns dias. O começo da minha carreira sempre foi muita porrada para tentar mudar, porque eu não sabia como fazer. Até que um dia eu decidi começar de um jeito diferente numa empresa e, cara, estourou, deu super certo. Qual foi a diferença? Trabalhar com dados. A partir dali, eu comecei a replicar esse modelo e esse modelo sempre deu certo. Sempre resolveu a empresa de um jeito assim brutal. Não é só esse elemento, mas tem muitos outros elementos que eu fui criando como o meu método. Quando minha empresa deu errado, por diversos motivos, eu falei, cara, eu só vou a partir de agora dar palestra, vou produzir conteúdo, é isso que eu quero fazer. E eu falei, cara, eu quero começar a ajudar as pessoas. Vou abrir uma mentoria. Aí eu abri uma mentoria. E eu vi que as pessoas não sabem o que perguntar. Ela está com problema na empresa, mas não sabe o que perguntar. Falei, então vou começar a guiar. Aí eu comecei a guiar com aulas. Mas aula, cara, é um percentual mínimo de pessoas que conseguem captar e mudar a empresa. Porque acho também. A empresa é um organismo muito complexo. Sim. Então, cara, não é suficiente ainda. Eu preciso fazer algo que seja mais intervencionista, que vai lá na empresa e muda a empresa. Então, vou montar uma consultoria. Só que eu não queria montar uma consultoria tradicional, porque não escala. Uma consultoria tradicional, centenas de milhares de reais. A última que eu contratei foi quase 400 mil reais por um trabalho de algumas semanas. Cara, tá louco, não faz menor sentido. Eu vou criar uma consultoria onde ela não é o que você quiser. Não é assim, Toledo, dá pra você fazer isso pra mim? Não, amigo. Não. Aqui é o seguinte, sua empresa tá caótica? Tá. Então, beleza, nós somos a consultoria para você. Nós vamos implantar o nosso modelo e vamos mudar a sua empresa completamente. Do nosso jeito. Ah, Marcelo, o seu jeito não funciona pra gente. Então, nós não somos para você. Nosso modelo vai criar a cultura da sua empresa do jeito que você quiser. Só que nós temos um começo, um meio e um fim. O princípio básico dessa consultoria é que tudo precisa estar orientado a dado. E o dado precisa vir do operacional. Não tem como você dar direcionamento estratégico numa empresa se você não tem o dado no operacional. Não tem como. Não tem fundamento. Então, o primeiro passo que eu dou é diagnóstico, para eu entender onde você está. Feito o diagnóstico, primeira área que a gente vai mudar a cultura é o financeiro. Que é o coração do negócio. Cara, como é que você vai saber se você fez uma mudança na sua empresa, se melhorou ou se piorou? Se você não tem controle do financeiro. Não tem como. Então, primeira coisa, cara, eu organizo o financeiro. A gente produz 3 dados fundamentais: DRE, fluxo de caixa, margem de contribuição.
No começo, quando eu montei a mentoria, a gente comemorou, caramba, Toledo, obrigado, batemos uma meta, break-even, faturamos 1 milhão no mês. Deu uma semana depois, ele falou, cara, não entendi. A gente bateu 1 milhão de faturamento e eu gastei mais. O que aconteceu? Pronto, não tinha visibilidade financeira. Então as peças foram chegando para mim até a gente chegar nesse modelo. Hoje a gente começa pelo financeiro, implanta um modelo de gestão orientado a dados, muda a cultura, implanta os rituais, estabelece a liderança, vai para a próxima área. Repete o mesmo processo. Modelo de gestão orientado a dados, estabelece os rituais. Nesse meio do caminho, tem que trocar gente, tem que demitir gente, tem que contratar gente, tem que treinar gente. Tem uma série de elementos necessários para a mudança de cultura se tornar uma realidade. Mas, a partir do momento que você tem dado pautando o seu trabalho, você sabe quem entrega resultado, quem não entrega. Você sabe qual é o problema. A gente começa a sair de uma dinâmica que boa parte das empresas brasileiras trabalham, que é trabalhar orientado à opinião. Você vai fazer uma intervenção numa área e você fala assim, pô, time, por que vocês não estão entregando resultado? Eu falo assim, cara, a gente está sobrecarregado, é muito trabalho, é muita coisa. Pergunta, isso é uma opinião ou um fato? Usualmente é uma opinião. Se é uma opinião, você não pode tomar decisão, porque qualquer decisão que você tomar pode ser que seja errada. Então, primeiro, trabalho orientado a dado. O dado vai te dizer qual é o problema. O dado é o fato. Entendendo o fato, a partir daí você consegue fazer a mudança. Certeira. Cara, eu tô vendo que o problema é o processo, eu tô vendo que o problema é o líder, eu tô vendo que o problema é o funcionário. Tira o funcionário, troca o líder, muda o processo, troca o sistema. Isso é mudar a cultura. Depois que você muda essas engrenagens, você consegue estabelecer um modelo de acompanhamento, que é um modelo de gestão, orientado aos fatos, que é o dado, e você consegue ir para outra área. Percebe que o nosso trabalho é completamente diferente do que a maior parte das pessoas fazem. Sim. A maior parte das pessoas fala assim, vamos mudar nossa cultura, escreve aí a missão, visão, valores. Faz uma festa. Time, agora essa é a nossa cultura, muda aí, parabéns, nova empresa. E aí ninguém vive isso. Cara, eu não faço isso. Primeiro eu mudo os seus hábitos de 3 áreas. Eu garanto que a cultura mudou ali. Depois que a gente formaliza a cultura para a empresa inteira, fala, galera, já fizemos em 3 áreas, agora a gente vai fazer em todas. Vão se preparando aí. E a gente continua gradativamente área por área. Esse processo demora quanto tempo, mais ou menos, Marcelo? A gente fez um programa limitado em 6 meses. Tá bom. Tem empresa que consegue transformar só o financeiro em 6 meses. Tem empresa que consegue mudar a empresa inteira. É na maturidade de cada empresa também, né? É no tamanho de cada empresa e na estrutura que ela tem. A gente não trabalha o indivíduo. Eu não vou trabalhar com você, eu vou trabalhar a sua empresa. Então, a gente já te diz, você vai ter que ter, no mínimo, um agente transformador que vai lá na área, implanta o modelo de gestão, identifica os fatos, faz as mudanças. Ele é um agente de intervenção. O outro elemento, eu preciso ter um planejador financeiro. Ah, Marcelo, não tem. Vai ter que contratar. Ah, Marcelo, não tem o agente transformador. Vai ter que contratar. Então, se você já tem esses elementos, você ganha muito mais tempo. Porque eu consigo mudar seu financeiro e eu consigo fazer intervenção quase que concomitantemente, sabe? Então, tem gente que em 6 meses já resolveu a vida e consegue seguir a vida. Tem gente que vai precisar passar por 2, 3 ciclos. Legal. E hoje, olhando essa quantidade de empresas e com a experiência de mentoria e tudo mais, o que você elencaria que são os 3 principais problemáticas que o líder está enfrentando nas empresas? Que eu falo que o Brasil, a gente tem um conceito educacional orgânico, né? Nos Estados Unidos as pessoas estudam, vão para dados, fatos, que é exatamente o que você está trazendo aqui, metodologia. No Brasil, o cara entra na empresa e fala, vamos dar treinamento para ele. Não, bota do lado do Jorge. Jorge, ganha um filho aí, porra. Aí, Jorge, cuida da criança. Quero ver esse moleque voar, hein? É ou não é assim? Sim. Eu trabalhei em multinacional, você também era assim na multinacional. É isso aí. Mesmo com processo, porque tem a parte da cultura. Além dessa questão desse aprendizado orgânico que traz muita criatividade pra gente, mas também faz a gente dar muita volta em coisas que não tem o menor fundamento, o que você elencaria como outras coisas que você fala, cara, isso aqui é onde a galera mais erra? Cara, eu vejo assim, problema número 1, falta de sabedoria. E sabedoria não é conhecimento que se adquire em livros. Sabedoria é a habilidade de você ser humilde o suficiente para continuadamente aprender. O líder, muitas vezes, ele é um completo ignorante sobre a vida. E aí ele se engana, ele engana os funcionários dele, ele quer ser melhor que o funcionário, ele não permite que um funcionário seja melhor que ele. Pronto, cara, você está com um problema armado
gigantesco aqui. Esse problema é grande. Quantas vezes, pô, você já trabalhou no mercado, empresas grandes e tal? Quantas vezes você já escutou assim, pô, Rodrigão, vamos alinhar aqui antes de fazer a reunião? Vamos alinhar aqui antes de fazer a reunião demonstra que é um líder que não tem capacidade de escutar a verdade. Então, ele precisa da informação ser um pouquinho ajustada, mais soft, porque ele não tem capacidade de escutar a verdade nua e crua. Por isso que eu digo, boa parte das empresas brasileiras vivem um teatro. Teatro pela falta de sabedoria dos seus líderes. Então, problema do indivíduo. Problema do indivíduo. Então, cara, ele tem que se arrumar, tem que buscar conhecimento, tem que se conhecer, tem que parar de se enganar, tem que aprender a escutar a verdade. Cara, é tudo sobre o indivíduo. Segundo problema mais importante, não adianta o que fazer se você não tiver dados. E entenda, dado não é dashboard. Boa. Dashboard ele vem depois. O dado, cara, é um negócio simples. Sabe como é que eu começo o dado com empresa que tem escritório? Quadro branco na calunga, caneta e post-it. Acabou. Sabe por quê? Porque é a prova de desculpa. Porque todo processo de mudança de cultura ele gera resistência. As pessoas não querem. Por quê? Cultura é hábito. É o que se faz repetidamente na empresa. Qual que é a sua cultura em relação ao esporte? Pô, você treina, você corre todo dia, você faz fisioterapia. Essa é a sua cultura. Sim. Deixe de fazer isso, você mudou a sua cultura. A cultura... Isso que as pessoas precisam entender, cara. Isso aqui é muito importante. A cultura da empresa, ela é um negócio fisiológico. Não é esse negócio etéreo de falar time, vamos pra cá, time, videogame, bolinha. Não, não é isso, cara. Isso me irritava muito no mercado. Pelo amor de Deus, cara. Cultura de uma empresa são os hábitos das pessoas. Os hábitos das pessoas são representados por redes neurais. Redes neurais são a representação dos hábitos das pessoas. Quando você está condicionado a fazer este processo desta forma, isso é representado no seu cérebro por uma conexão neural, uma rede neural que representa o que você faz. Rodrigo, agora eu quero que a gente faça assim, ó. É diferente. Esse hábito, ele não existe consolidado no seu cérebro. Um cérebro, para ser formado num ser humano, um hábito simples, leva de 2 a 3 meses. Um hábito complexo pode levar de 6 a mais de 12 meses. Tem estudo recente comprovando isso com um N gigantesco. Então percebe, as pessoas ficam indignadas que elas falam assim, pô, mas eu já expliquei 1000 vezes. Parece que eu tô falando grego. Não, irmão, você não tá falando grego. É hábito. É hábito. Se eu chegar pra você e falar assim, Rodrigo, você vai agora, a partir de agora, você vai começar a fazer beach tênis. Todos os dias, às 4 da tarde, você vai fazer beach tênis. Cara, você não tem o hábito, vai ser duro, você vai sofrer, você vai ter dor no joelho, você vai ter dor no calcanhar. Minha história é com a corrida. Que é o que você tá passando. Nossa, sofrendo muito, mas caminhando. Mas caminhando? Mas você vai lutando. Vou lutando. Você vai encontrando o seu caminho. Exato. Né? Da empresa é a mesma coisa. Agora, você tem um elemento que ele é necessário dentro da empresa. Você tem uma equipe. Eu lembro que quando você chegou e falou para mim, eu vou criar um desafio. Qual foi a primeira coisa que você fez? Montei um time. Quantas pessoas tem nesse time? Começaram com 5, hoje tem 2. Você me falou, médico, treinador mental, fisioterapeuta, cara, nutricionista. Você montou um time gigantesco. Sim. Se você tivesse que apostar, a gente vai pegar uma pessoa, ela é exatamente igual. Uma vai ter personal trainer e outra não. Quem vai ter mais sucesso? Teoricamente, aqui tem personal trainer. Total, sem a menor dúvida. Né? Sem a menor dúvida. Porque também depende do indivíduo. Se eles forem exatamente iguais. Se a gente pudesse ter uma réplica igual... Com o personal trainer. O personal trainer vai persistir mais. A gente fala muito que a pessoa que tem sucesso, ela tem a habilidade de ser mentorável. Isso muda tudo, cara. Muda tudo. Isso muda tudo. E quem é o personal trainer da empresa? É o líder. É o líder. Isso. Se você não tiver um bom líder... Porque assim, eu estou mudando o hábito. Beleza. Como é que mensura o hábito? Qual a primeira coisa que você define com o personal trainer? Fulano, eu vou segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 7 horas da manhã, tá bom? O que você combinou? Cara, essa é sua métrica. Cadência, porra. É a cadência. Se eu chego pra você e falo assim, Rodrigo, o processo agora é esse, tá bom? Agora a gente precisa garantir. O que eu preciso? Cadência de acompanhamento. Como é que eu vou saber se você está fazendo do jeito que eu combinei? Se você não tiver o dado, não tenho como acompanhar. Se eu não tiver como acompanhar, eu não dou a ferramenta para o líder.
E aí a cultura não muda. Então, autoconhecimento, que é a sabedoria que eu chamo, né? Que não vem do livro. Segundo, dado. Não tem como, irmão. Terceiro, liderança. Se não tiver uma liderança forte, uma empresa, em média, tem 14% da sua empresa líderes. Só que 14% que fala com o restante da empresa inteira. Sim. Se você tiver um líder errado, se arrebenta a sua empresa. Arrebenta a empresa. Então, assim, o líder não está entregando resultado, cara, não perde tempo. Ele é ruim, tá faltando dado, tira ele, implanta o dado e coloca uma outra pessoa. Se você pegar um líder bom, e colocar numa área que não tem gestão com dados, ele se torna ruim. Se você pegar um líder ruim e colocar numa estrutura com dados, você deu a ferramenta para ele. O líder ruim se torna bom, porque você deu a ferramenta para ele. Agora percebe, se não tiver o dado, meu amigo, não tem mágica. Se essa pessoa não souber implantar um modelo de gestão orientado a dados, ele não anda. Ele pode ser o mais experiente possível. Se não souber implantar um modelo de gestão orientado a dados, vai se perder e aquela área vai desandar. Pode prestar atenção. Liga o radar para desculpa. Se a pessoa vier falar para você a opinião, você já sabe, tá faltando dado. Tem que ser tudo pautado a dado. Esse ponto é extremamente importante porque aí é o que a gente está falando aqui. É técnica, framework, e não dá para você simplesmente dizer isso aqui não precisa. A gente faz aqui do nosso jeitão. Eu tive a experiência de trabalhar em multinacional. Você também trabalhou em empresas gigantescas e multinacionais. Eu falo que é muito bom porque você vê um organismo com 100 mil funcionários com um monte de processo. Aqui não foi criado à toa, o dedo para o alto, né? Tem um porquê. Você tocou num ponto que eu acho muito importante e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu ouço muito isso, né? Poxa, eu falo que minha vida mudou quando eu tirei isso da minha frente, né? Todo dia eu tenho que falar a mesma coisa para minha equipe. Será que eles não aprendem? Eu falo, essa é a função do líder. O dia que eu aprendi, é que nem aquela história, até quando eu preciso fazer força? Até você morrer. Até você morrer, você vai ter que acordar, escovar o dente, tomar café, treinar, ler. Até morrer. Tá com preguiça, encosta no barranco aí, fica esperando. E quando eu trabalhei em banco, uma das coisas que ficaram como grande aprendizado para mim foi, a gente chamava de liderança do bumbo. Não importa se o cara é sênior, se ele não é sênior, a gente vive num universo, chuva, toró de ideia, né? O dia inteiro. O cara tem problema em casa, aí a mulher liga, aí a filha liga, aí o chefe pede, não sei o quê. As pessoas desconcentram. Se você como líder não chega todo dia, traz aquela cadência, a coisa não anda. Fala, mas as pessoas são sênior. Eu tinha esse dilema no banco. Fala, o cara é sênior, cara. Por que o cara não faz o que ele tem que fazer? Porque ele não está liderando a si mesmo. E cabe ao líder lembrar mesmo o cara sênior sobre isso. Como é que você vê essa questão, cara? Cara, a gente vai criando nomenclaturas para simplificar o processo. Por que a gente precisa começar pelo operacional? Porque o líder operacional, ele é responsável pela entrega do dia. A gente esquece que a meta do ano é traduzida em 12 meses. 12 meses, 4 semanas cada um. 4 semanas, 5 dias. O líder operacional é responsável pela entrega do dia. Tem que ter a meta do dia. Tem que ter no intraday o entendimento se a gente está no meio do dia, já chegamos na metade ou não, porque se não tiver, é plano de ação. O que é esse bumbo que você está falando? São os rituais. Então, o líder operacional, ele acompanha o dia. O líder tático, ele acompanha a semana. Aqui passou e aqui avançou. Cara, conseguimos entregar a meta da semana? Líder operacional. Conseguimos. Como é que tá para a semana seguinte? Cara, estamos com um problema. Fulano de tal vai sair de férias. Estamos com defasagem. O que a gente faz? Percebe? É uma decisão tática. Sim. A decisão tática é, podemos colocar mais 2 horas extras para cada um? Isso resolve? Resolve. Decisão tática. Quem cuida do operacional ainda é o líder operacional, mas ele não poderia decidir isso. Sim. Porque essa é uma decisão tática. O líder tático cuida da semana. O líder estratégico cuida do mês e do trimestre. Então, a gente quando bate o bumbo todos os dias e entrega a meta todos os dias, a meta da semana é entregue, a meta do mês é entregue, a meta do trimestre é entregue, a meta do ano é entregue. O que a gente mais vê nas empresas? Definindo metas mensais sem embasamento.
que adianta você colocar a meta do mês se você não tem fundamento para entregar? Você chega numa empresa, eu tenho fundamento para tudo. Porque eu tenho dado operacional. Então, você chega assim para mim, Marcelo, eu quero faturar 1,5 milhão no mês que vem. Estou faturando só 1 milhão. Você sabe como fazer isso? Eu sei como fazer isso. Porque eu sei quais são os canais que eu faço aquisição de leads, quanto custa o lead por canal, quanto que eu estou investindo em cada canal, quanto que eu preciso investir. Eu sei que quando eu investir mais, o custo por lead vai subir, eu já consigo contemplar isso. Então eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Mas ao mesmo tempo, eu sei quantos vendedores eu preciso ter, quantos SDRs eu preciso ter, quantos closers eu preciso ter, se o meu time de marketing growth vai dar conta disso, se o meu time de CS vai dar conta de onboardar esses clientes. Por quê? Porque eu sei exatamente quanto de tempo consome cada passinho na minha empresa. Eu sei que hoje um consultor meu dá conta de X clientes. Se eu aumentar o número de clientes, eu preciso ter outro consultor. Exato. Então, tudo para você dar direcionamento estratégico tem que ter fundamento operacional. Normalmente a gente tem fundamento operacional somente na área comercial. E o resto? É difícil na cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem traduzir em número. No mundo do marketing, no mundo de vendas, é simples. Porque é simples. Sim, tem você dado pega o seu pra caramba. funil, você pega o seu funil. Cara, quantas ligações você faz para gerar uma venda? Ah, não sei. Então começa a contar. Conta. Coloca lá a planilhinha do seu funil. Quais são as etapas do seu funil? Ah, Marcelo, a gente recebe mensagem no WhatsApp. Dessas mensagens do WhatsApp a gente marca uma reunião. Dessas reuniões a gente tem a reunião que é realizada. E a partir daqui a gente envia a proposta. E a partir daqui tem umas que fecham. Beleza, começa a controlar tudo isso. Sim. A partir daqui você vai começar a entender o que é o seu funil de vendas, quais são as taxas de conversão, onde que você precisa melhorar, onde que você está tendo maior perda, mas você tem a resposta mais importante, que é quanto de trabalho para você realizar uma venda. Pronto, aqui você mudou o jogo do comercial. Já é suficiente para tudo? Não, você ainda vai ter que ir no marketing, porque como é que faz para chegar esses contatos no WhatsApp? Exato. Então você vai ter toda a fundamentação do marketing, que é tudo que a gente falou, visualização, as campanhas que você faz, orgânico paga, a sua landing page, a geração de lead, etc. Só que isso repete para qualquer área. Só que as pessoas têm dificuldade. A pergunta que você tem que se fazer é: qual que é o dado mais importante que eu preciso monitorar nessa área? Essa é a pergunta simples. Poxa, eu sou uma área de CS, eu cuido do cliente. O que vocês fazem aqui dentro? Ah, a gente onboarda cliente e a gente faz atendimento cliente. Beleza. Vamos começar a controlar isso? Você começa a controlar isso, você começa a entender como é que cada uma das pessoas gasta um tempo. A questão é como o time gasta o tempo, investe o tempo. Na hora que você conseguir traduzir isso em números, em ações, mensure isso. Isso vai ser a fundamentação operacional. Que depois, para traduzir para o tático, para o estratégico, moleza. O difícil é o operacional. Exato. Fez o operacional, resolveu o jogo. O resto caminha sozinho, né? Você trouxe bastante a questão da empresa, né? Você falou, cara, a empresa trabalha nessa parte de processos e tal, e isso tudo permeia, o que a gente falou aqui, que foi o primeiro problema que você falou, o ser humano. Ser humano. Né? E aí você vem lá numa jornada de conteúdo falando pro ser humano, trazendo agora não, né? Você já fazia isso, mas trazendo uma nova metodologia de aplicação da consultoria, trabalhando a empresa. Você vai ter algum produto lá na frente para trabalhar com o ser humano? Cara, eu tenho muita vontade. Eu não gosto muito de atropelar as coisas, né? Tá. Porque começo de empresa eu acho que é importante você dominar os fundamentos antes de você sair atirando para tudo que é lado. Sim. Então, tem gente que sai querendo abrir 1 milhão de canais, 1 Nossa, milhão eu já de produtos. fiz essas cagadas. É. Cara, hoje eu estou um produto, um canal. É isso. Pô, Toledo, cara, por que você já não bota outro canal? Cara, a gente tá começando, mas hoje, fundamentalmente, é um produto e um canal. Por quê? Porque não tá bom o suficiente ainda. Sim. Na hora que eu tiver excelente nesse canal, excelente, com o produto do jeito que eu quero, aí eu vou considerar ampliar os canais para crescer mais a minha empresa, para ter mais diversificação, para ter mais experimentação. Então, eu não quero atropelar as coisas, mas eu tenho muita vontade, cara. Porque se você parar pra pensar, pô, eu fico variando hoje entre 35 e 50 milhões de views todos os meses só no Instagram. É muita gente. É muita gente que não compra nada de mim. Sim. E que me pede todo dia.
pô, pelo amor de Deus, quando é que você vai fazer isso? Por favor, eu quero isso, eu quero aquilo. Elas pedem do jeito que elas... Mas você sabe, elas estão precisando de alguma ajuda, sabe? Sim. Então eu tenho muita vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer evento ao vivo, eu tenho vontade de dar palestra ao vivo minha, assim. Tô escrevendo meu terceiro livro, foi um jeito... Ah, boa. Que, aliás, já terminei de escrever, já tá com a editora. Já pode falar o tema? Ou ainda Sim, tá... sim. Cara, eu peguei todos os meus temas de desenvolvimento pessoal e eu criei uma ordem estruturada. Porque todo mundo fala assim, cara, suas mensagens do gelo precisa virar livro. Elas queriam, tipo assim, aqueles livrinhos que tem uma mensagem para cada dia, só que minhas mensagens não são uma página, as mensagens grandes, são 5, então grandes. seria um livro muito grande. Então eu falei, cara, deixa eu estruturar um livro de começo, meio e fim. E a gente está agora no processo de... Já está todo layoutado, só está faltando o nome, que eu ainda não gostei de nenhum. Tá. Eu criei um que eu gostei muito, mas a editora não curtiu. Mas é um livro, cara, para quem cansou, velho. O livro é para quem cansou, sabe? Quando você cansou... Eu faço uma brincadeira assim, eu falo... Só tem 2 tipos de pessoa no mundo. Quem descobriu que é frouxo e quem ainda vai descobrir que é frouxo. Muito bom, cara. Qual é você? Porque quando você descobre... E obviamente que é uma brincadeira, né? Sim. É uma brincadeira porque a pessoa que ela descobre que ela é frouxa, o que eu quero dizer com isso? É você assumir controle da sua vida. É você entender que as emoções, as narrativas não pautam as suas decisões nem a sua vida. É você assumir a responsabilidade e a integridade pela sua vida. É você se tornar uma pessoa íntegra em todos os pilares e você buscar a excelência em todas elas. Você está fazendo alguma coisa que você não é bom, não dá desculpa. O problema nunca é externo. Nunca é o outro, nunca. É sempre você. Na hora que você chega nesse estágio da vida, onde você assume responsabilidade integralmente pela sua vida, pronto, nesse momento, a partir de agora, você tem poder de atuação. Antes você não tinha, porque é o outro. Exato. É o Estado, é o governo, é o imposto, é o mercado, é a meta que vai montar agora o imposto do anúncio. Cara, sempre tem um problema. Não, cara, sou eu. Beleza, como é que a gente trabalha com o que a gente tem? Esse livro é para quem cansou de viver uma vida de terceirização das desculpas. É para quem cansou de viver uma vida medíocre e que sabe que pode mais. É sobre isso. Então o livro é um livro de... Acho que ele ficou com umas 180, 200 páginas. A gente ia lançar ele agora. Minha editora falou, puta, tá apertado, vamos lançar no ano que vem. Eu falei, beleza, ficou para fevereiro. Fevereiro do ano que vem. Hoje vai lançar, mas eu quero fazer um pré-lançamento de 90 dias. Legal. Então, acho que a gente ainda lança esse ano, mas com a saída mesmo só em fevereiro. No People First você fez isso, não fez? Um pré-lançamento? Eu fiz um pré-lançamento. Eu fiz um pré-lançamento, mas essa eu vou fazer bem mais longo. Eu quero fazer bem mais longo. Agora eu tenho metas de fazer um dos maiores lançamentos, os maiores pré-lançamentos aí do Brasil, ou pelo menos da minha editora. Não, que legal, cara. E aí eu acho que você respondeu a pergunta, né? Como que você atua no indivíduo? O livro. É isso. O livro é um dos Tem pilares. vários canais, né, para você trabalhar com as pessoas, né? Os meus vídeos, hoje eu tenho um conteúdo gratuito, que é os vídeos do gelo. Eu tenho o livro que vai sair em breve, mas eu quero ainda fazer alguma coisa. Eu ainda não sei o que. Eu não gosto de fazer coisas que todo mundo faz, então eu ainda penso, reflito e tal. Eu tinha plano para fazer alguma coisa esse ano ainda. Ainda tá na minha cabeça. Para novembro. A ideia era fazer em novembro. Vamos ver. Vamos ver. Conta pra gente. Se eu tenho coragem de fazer. Cara, pra gente terminar, queria que você deixasse alguma dica de livro, e uma mensagem final. De livro de que área, assim? O que você tá lendo, que você falou assim, nossa, esse livro explodiu minha mente. Puta, cara, eu vario muito os meus livros, sabe? Porque às vezes eu tô lendo um livro sobre psicologia, outras vezes filosofia. Eu nunca paro de ler filosofia, né? Eu acho que para mim a filosofia, especialmente a grega, essa é a minha concepção, tá? Para ninguém me massacrar. Eu acho que já pensou tudo que precisava ser pensado. O resto é tudo remodelagem. O resto é tudo requentado, assim. Não tô dizendo que a gente não vai trazer mais nada inédito. Óbvio que a vida muda, os comportamentos das pessoas mudam, etc. Mas eu acho que eles foram tão profundos nas suas investigações da vida,
que o ser humano de hoje não precisaria chegar nem a 10, 15% de tudo que eles já pensaram, sabe? Sim. Mas, cara, tá ali, tá disponível, só precisa ir buscar. Então eu tô sempre investigando, né? Porque como é segmentado por temas, eles já refletiram sobre temas específicos, cara, tudo já foi falado sobre política, já foi falado sobre relacionamento, já foi falado sobre o intangível, já foi falado sobre muitos assuntos. Então, a filosofia, ela tá sempre constante na minha vida, mas ela é difícil de ler. Não é um livro que você senta para ler com prazer. Por quê? Porque você precisa estar atento. Se você se perder um segundo, você não entende. Quando você não entende, você não pode ficar sem entender, então você precisa assistir uma aula de alguém falando sobre aquilo. Você precisa ir no chat GPT e falar, me explica isso daqui como uma criança de 12 anos. Aí ele te explica. Então dá trabalho você estudar a filosofia, né? E, cara, agora, por exemplo, eu tô lendo um livro que saiu recente, conta um pouco da história do sistema financeiro brasileiro, que é um livro que saiu, que conta a história do BTG. Tá. E a autora, cara, deixa eu ver, é ruim a gente dar o nome, Ariane, é da Ariane Abdala, ela escreveu De Volta ao Jogo, que é o livro do BTG. Então Legal. Conta a história do começo do BTG. Cara, tô nos primeiros capítulos ainda, mas é um livro que promete. Ela já escreveu vários outros livros super bacanas, ela é uma super autora. E é aquele tipo de livro que você lê gostoso, sabe? Não é filosofia. Vai lendo com mais fluidez. Na filosofia, você participou de alguma escola filosófica? Sim, sim. Cara, eu já fiz diversos cursos específicos sobre o assunto, mas eu acho que o meu maior professor foi o Olavo. Eu estudei vários anos com o Olavo. E o Denis Xavier, ele é um cara muito mais pragmático em relação ao ensino da filosofia, onde ele não complica a vida. Sim. O Olavo, cara, apesar de eu ter aprendido muito com ele, ele é um cara não linear. Então, para você aprender um pouquinho sobre filosofia com ele, às vezes você precisa passar 5 aulas de 5 horas cada. Sim. E ainda assim é difícil, você tem que ir lá e buscar. Então, eu investi muito tempo nisso. Na hora que você cai num cara como o Denis, cara, ele vai te colocar direto ao ponto, assim, sabe? No aprendizado mais da mastigado, filosofia. né? E aí ele tem a Sociedade da Lanterna, chama-se. Sim. São um grupo de pessoas... Ele teve no meu podcast. No Excepcional. É uma fã dele ali. Exato. Você gosta dele? Fã, ele é maravilhoso. Fã total. Denão. Ele tem no Spotify, todo dia ele faz uma leitura. Ela leu o estoico dele, né? Leu o estoico todo dia. Você vê, ele é um cara super profundo. Ele ficou, cara, meses, eu não sei se foram 6 meses, só falando sobre estoicismo. Todas as semanas, porque ele dá aula toda segunda-feira às 20 horas. Sim. Se você não consegue acompanhar a aula ao vivo, você tem na plataforma. E ele já deu aula de tudo, cara. Ele já deu aula de Sócrates, ele já deu aula de Platão, ele já deu aula de estoicismo, da história da filosofia. E ele vai muito fundo, cara. Então, quando eu consigo fazer um episódio com ele, e o último a gente fez sobre estoicismo, sim, cara, aquilo ali... Eu ouvi também, foi muito bom. É isso aqui do estoicismo, assim, do que ele conhece, né? Sim. E poucas pessoas sabem, mas o Denão foi atleta, cara. Foi atleta, e foi um excelente atleta. Ele foi atleta da Seleção Brasileira de Natação e é um ser humano incrível. Porque, cara, para que serve a filosofia? Para você se tornar um ser humano melhor. É para isso. Se você tá vendo um monte de gente aí estudando, filósofo, cara, maltratando os outros, etc. Cara, tá tudo errado. Não fez sentido. A filosofia é para te tornar um ser humano melhor. É isso. Então, independente de qual filosofia você estiver buscando, busque algo para te engrandecer como ser humano. E para mim tem 2 elementos fundamentais, só para finalizar, né? A espiritualidade chega na minha vida antes, só que sem autoconhecimento. São coisas fundamentais para você engrandecer na vida. Então, cara, eu desenvolvi a espiritualidade, mas eu tinha 0 autoconhecimento. Quando o autoconhecimento entra na minha vida, veio tarde, eu tinha 30 e poucos anos, neste momento as coisas começaram a fazer sentido. Porque você tem um embasamento filosófico de vida que explica perguntas importantes, mas depois você começa a se entender como ser humano, como sociedade, sim, etc. Cara, aí fecha o cerco. Então, se alguém busca desenvolvimento, como eu busco bastante, cara, vai ter que olhar os 2 elementos.
Não tem como. Não tem como. Cara, você pode até não olhar para a espiritualidade, mas você é um espírito. Independente de religião aqui, você é um espírito. Você precisa entender o que é ser um espírito primeiro. Independente de se você for buscar uma filosofia religiosa ou não, eu tive a minha, ela é isenta de religião, ela é só uma filosofia. Quando a gente reza para todas as religiões, todos os santos, porque é o nosso entendimento. Mas o autoconhecimento, para mim, é pré-requisito. Senão, cara, você vai passar uma vida sem entender quem é você e por que você tomou as decisões que você tomou. A espiritualidade, ela é opcional, mas, cara, por que não utilizar ela se ela só vai trazer coisas boas para sua vida, sabe? Que senão você fica numa repetição de discursos prontos. Porra, cara. Sem nenhum fundamento. Tem gente que passa uma vida assim, Rodrigo. Sim. Uma vida. Conheço vários. Pois é, eu também. Conheço vários. Pois é, a gente olha, cara, eu tento ajudar, tem gente que se aproxima, eu converso muito com a Nájila, pessoas que estão próximas, né? Uhum. Cara, a pessoa se fudendo na vida. Aí ela pega e fala, e aí, o que eu faço? Eu falo, cara, vai, tenta ajudar, mas a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Eu só ajudo quem pede ajuda. Se não pediu ajuda. E às vezes a pessoa está lutando contra, né? Sim. E ela não está percebendo. Então um alerta importante para olhar para sua vida é: sua vida está indo bem? Porque só a vida está indo bem, só tem um culpado, é você. Não é o restante. Se você ainda está apontando o dedo para fora, cara, você ainda não chegou no ponto que precisa chegar. É sobre você. É o que você não está fazendo que precisaria fazer e é o que você precisa deixar de fazer. É uma dessas duas. Você precisa acertar a sua vida. Eu falo sobre... A minha busca é sempre integridade. E integridade é você pensar, sentir, falar e agir igualmente nos 4 elementos. Pensa sobre isso, porque isso é dificílimo de se fazer. É dificílimo de se fazer. É, bastante. O ser humano, ele cria uns decidir. véus na sociedade que ele pega e fala assim, não, cara, eu sou íntegro aqui, mas aqui, quando ninguém tá vendo, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, irmão. Porque a lei da vida é ação e reação. E isso daqui também é uma ação que vai gerar reação. Então, se sua vida não tá boa, cara, arruma a sua vida. E todo mundo que acertou a vida e se tornou íntegro, nem que seja por um período da vida, percebe a mudança. Então, só experimenta. Na hora que você experimenta, você vê que sua vida começa a acertar. É gigante a mudança. É gigante, quando você... manter esse equilíbrio é difícil. Oh. Mas quando você vai chegando cada vez mais próximo... A gente falou de intuição, né? Hoje e tal. Quando você vai chegando mais próximo disso, a sensação é indescritível de que você está no caminho certo. E qualquer coisa que você faz que está fora, você começa a perceber. Aí se você não dá atenção a esses sinais... E eu falo para as pessoas, né? A frase que eu uso é: suas melhores ideias te trouxeram para a vida de hoje. Se a vida tá uma merda, suas ideias são uma merda. Então começa a pedir ajuda. É isso aí, muito né? bom. Antes de tomar a decisão. Suas melhores ações te trouxeram para cá, papai. Não tem. É isso, né? E é a parte de autonomia. Eu trabalho muito essa questão de autodisciplina e saber ali realmente o que é meu, né? É porque é só o que eu posso mudar. E transborda para todas as áreas. Sim, né? sim. A disciplina que você desenvolve em qualquer elemento da sua vida, ela transborda para o restante. Porque torna-se a sua identidade. Exato. Não tem como você ser uma pessoa disciplinada num lugar e não ser na outra. Então você não é disciplinado. Exato. Por isso que aquele livro lá, Faça Sua Cama, ele faz muito sentido. Sim. Porque não é sobre fazer a sua cama, é sobre você ter uma identidade onde toda a sua vida é organizada. Sim. Onde você não aceita ver nada fora do lugar. Não é uma obsessão. Cara, é uma identidade. Você quer ter sua vida acertada. Sim. Por dentro e por fora. Então você deixa... Pô, tá um amassadinho aqui no meu carro. Cara, não vou nem olhar, não. Você vai, arruma. Porque você quer sua vida arrumada. Porque aquele amassadinho vai virar um amassadão daqui a pouco, se você não arrumar. São os fios soltos que você vai deixando ao longo da vida e depois para juntar esse carretel aí dá trabalho. Dá trabalho. Cheio de nó. Super, super obrigado por Obrigado, você estar aqui de novo. Foi um prazer enorme falar com você. E espero você aqui ano que vem pra gente falar do livro. Fechado. Depois do Fechado, lançamento. meu irmão. Obrigado, Valeu, querido. obrigado. Obrigado. Meu irmão. Valeu mesmo. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês no Rodricast e aguardem os próximos episódios.